Olá, o canal Educação e Business está no ar. E não se esqueça, é o momento de mudar sua vida. Faça o vestibular Unifia e conquiste um futuro brilhante. Hoje nós estamos iniciando mais um ciclo importante, um ciclo de entrevistas com os vereadores eleitos para o mandato 2021-2024 aqui da cidade de Amparo. A ordem das entrevistas foi estabelecida mediante os votos conquistados por cada candidato a vereador. E hoje eu estou recebendo aqui Silvia Forato, 28 anos, a vereadora com a maior quantidade de votos conquistados aí para o mandato 2021-2024 de vereador da cidade de Amparo. Silvia, seja muito bem-vinda. Suas considerações iniciais aí aos nossos internautas. Muito obrigada, Giovanni. Muito obrigada, Unifia. Esse espaço é muito importante para a democracia e para a construção de uma política que insira as pessoas dentro dos seus espaços de decisão. Meu nome é Silvinha Forato, sou professora aqui na cidade de Amparo, ministro aulas em colégios particulares e em escolas públicas também. Sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e atualmente faço pesquisa na área de educação. Nossa principal bandeira na vereança agora com a candidatura é a participação popular. A gente acredita que não se faz política sozinho e não se faz política sem a presença do povo. É preciso que o povo ocupe os espaços públicos, ocupe os espaços de decisão. Então, a gente tem esse perfil, essa postura, desde o início da nossa militância, da nossa organização política aqui na cidade, que vem desde muito cedo. Eu comecei a minha militância com 16 anos aqui na cidade de Amparo, na candidatura do ex-prefeito Paulo Miota. A gente fez campanha, ainda estudando, ainda estando na escola, e hoje todo esse trabalho, todo esse projeto político que começou a ser construído lá atrás, em 2008, se concretiza com a nossa eleição, com a nossa cadeira na Câmara Municipal de Amparo. Então eu queria começar agradecendo a todo esse grupo político que eu faço parte, a toda a juventude que nos apoiou durante a campanha e a todos os simpatizantes que colaboraram com a nossa campanha, que colaboraram participando e se envolvendo da construção desse mandato, que é um mandato coletivo. Não é um mandato que me pertence, é um mandato que pertence a todas e todos que acreditaram nas nossas propostas e que acreditaram no nosso projeto de cidade, uma cidade mais justa que atenda a toda a população e não só alguns grupos. Muito bem, Silvia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. As mulheres cada vez mais ocupando um papel de grande relevância no cenário nacional, inclusive na política. Então, desde já desejamos muito sucesso a você e aos demais colegas também que foram eleitos. Silvia, na prática, quais serão seus focos em se tratando do primeiro ano do seu mandato? Olha, Giovanni, como eu disse já na minha apresentação, o nosso foco é a participação, é o envolvimento das pessoas. A gente pretende começar já o ano de 2021 com um planejamento do nosso mandato. A gente acredita que não tem como a gente chegar numa cadeira da Câmara sem um plano, sem um preparo junto com o nosso grupo político, junto com as pessoas que querem se envolver com a candidatura, que querem se envolver com a política da cidade. Então, para 2021, a gente pretende realizar o planejamento já em janeiro, prevendo tudo o que a gente vai fazer nesse ano. Uma das nossas ideias de bandeira, de carro-chefe para esse mandato, é uma prestação de conta semestral e um contato direto com a população e com os nossos apoiadores. A gente precisa trazer aquelas pessoas para o espaço, a gente precisa entregar para as pessoas o poder de decisão ali dentro da Câmara. Durante muitos anos, as pessoas mal sabiam o que estava sendo votado, o que estava em pauta das sessões da Câmara. Então, é fundamental que a gente crie mecanismos para que essas pessoas estejam dentro desse espaço, para que essas pessoas possam se articular e se posicionar das mais diversas formas possíveis. Então, para 2021, a gente pretende realizar esse planejamento. Esse planejamento será feito hoje de maneira anual, então a gente pretende estabelecer de maneira anual um planejamento da vereança para nos organizar no sentido de trazer as pessoas para perto do mandato. Muito bem, Silvia. Silvia, em matéria do jornal A Tribuna do dia 19 de novembro, abre aspas, você disse, vou trabalhar dando atenção
a participação popular e defesa dos direitos humanos. Seremos oposição, mas jamais votaremos contra projetos que beneficiem a cidade. Então eu lhe pergunto, sobre ser oposição e jamais votar contra projetos que beneficiem a cidade, como você pretende equilibrar esse fator oposição aos projetos de interesse social? É importante a gente frisar que oposição não é simplesmente você se opor a tudo que é posto pelo executivo. Por que nós nos manifestamos como oposição? Porque nós oferecemos para Amparo um outro projeto de cidade que se difere da atual administração eleita. Porém, nós acreditamos no diálogo dentro da política e nós acreditamos na democracia, ou seja, nós reconhecemos o prefeito eleito e a sua equipe. Então, essa ideia de ser uma oposição, porém sem votar contra a cidade, quer dizer que nós estamos abertos ao diálogo. Não foi o nosso projeto político de cidade que foi eleito para o executivo, porém, nós sentaremos sim para conversar, para dialogar, para ver o que é o melhor para a população de Amparo. Nós jamais votaremos contra um projeto que venha do executivo que beneficia a população. Então, essa postura é fundamental para o bom andamento da democracia. Nós seremos sim oposição, mas nós estamos abertos ao diálogo, nós estaremos prontos para construir uma cidade melhor e mais justa para todo mundo. Então é fundamental a gente pontuar essa questão, porque muitas vezes as pessoas entendem a oposição como algo raivoso, como algo explosivo, como a negação da negação, tudo está errado, nós não vamos admitir nada que venha da atual administração e nós não acreditamos que seja assim que a política funciona. A política funciona com diálogo, com conversa e com muita dedicação. Ok, Silvia Forato aqui presente conosco. Silvia, a atuação da Câmara Municipal é algo muito importante para uma cidade, né? Sobre a questão da distribuição do orçamento da Câmara Municipal, eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar o assunto de maneira mais aprofundada, né? Tantas as atividades que você deve estar tendo nesse momento, mas como que você enxerga a distribuição orçamentária para a Câmara e como que você pretende usar esse recurso diante aí do seu mandato? Olha, Giovanni, essa pergunta é muito interessante, a gente ainda não sentou para, como eu disse, o nosso planejamento não foi feito, então a gente não sentou para se organizar do ponto de vista orçamentário ainda, porque a gente precisa decidir isso em grupo, de maneira coletiva, que é a principal proposta do mandato. Mas eu acredito que esse orçamento, ele é fundamental para a construção dos projetos que os vereadores estabelecem ali, eles são necessários, mas esse orçamento deve sim ser usado com muito cuidado e com muita parcimônia, pois se trata de dinheiro público e a gente não pode usar torto e à direita sem ter um projeto, sem ter um porquê desse recurso ser usado. Então, a gente acredita que todo recurso é importante, é fundamental para o bom andamento da construção política e da construção até do trabalho, do dia a dia, do cotidiano da Câmara. Todavia, a gente não pode perder de vista que é um orçamento público, é dinheiro da população e esse dinheiro tem que ser muito bem pensado e muito bem articulado para ser usado. Ou seja, a gente precisa ter um objetivo, ter um projeto, definir o porquê que esse dinheiro vai ser usado. Então é fundamental que haja um estudo prévio e que sejam apresentadas, inclusive para a população, as motivações que levaram ao uso desse orçamento. Tudo bem, Silvia? Silvia, você é uma professora, né? Aqui na cidade, se dedica à educação, né? Como que vai ficar a sua vida, o equilíbrio entre a atividade privada e a atividade pública a partir de 2021? Bom, essa pergunta é muito boa, Giovanni. Bastante gente tem me indagado sobre isso, afinal, eu sempre fui uma professora com muitas aulas e, do ponto de vista profissional, eu precisei reduzir essas aulas para poder ter tempo de caminhar pelos bairros, de conversar com os nossos apoiadores, de conversar com a população em geral, de organizar reuniões com grupos. Então, eu tive sim que reduzir a minha quantidade de aula para poder encaixar com as demandas da Câmara. Todavia, eu continuo como professora e, inclusive, pretendo vincular projetos de participação política com os meus alunos do ano que vem. Então, é uma proposta de vincular os adolescentes, os jovens da cidade, com as atuações da Câmara, com o que acontece dentro da Câmara, como funciona a Câmara, como é feita uma eleição de vereadores, qual a estrutura interna da Câmara e também da Prefeitura, do Administrativo, do Executivo. Então, eu pretendo levar dessa forma,
reduzindo as aulas, mas trazendo meus alunos também para dentro desse universo, inserindo a vida política também na vida educacional desses alunos. Eu acredito que eu sempre fiz isso, eu sou professora de sociologia, de geografia, de projeto de vida, então a gente sabe da importância da participação política, principalmente da juventude, e agora a gente consegue ter uma inserção maior ainda. Então eu acredito que os meus alunos ganham também com esse mandato. Muito bem. Silvia, para as suas considerações finais, né? Como você espera ver Amparo ao final de 2024? Bom, eu acredito que eu quero a nossa Amparo de volta. Eu quero a Amparo que eu vivi na minha adolescência, a Amparo que me oferecia cultura, que me oferecia ocupação de espaço público, que ofereciam diversas modalidades de cursos e oficinas nas escolas municipais, uma Amparo que tinha uma saúde da família firme, que dava conta das demandas da população e com isso não sobrecarregava os hospitais, uma Amparo justa, uma Amparo sem homofobia, uma Amparo sem racismo, uma Amparo sem machismo, uma Amparo que respeite os seus jovens, que respeite a sua população. É isso que eu espero para 2024 e é para isso que nós iremos trabalhar. Mas, gente, essa Amparo só será possível se você estiver dentro da Câmara, se você estiver dentro dos conselhos municipais, se você estiver dentro dos espaços de decisão. Independente de partido político, o governo funciona como panela de pressão, precisa do povo ali para fazer a coisa acontecer. Então, muito mais do que os meus desejos para 2024, eu quero firmar um compromisso com todos vocês. Estejam presentes. Façam parte da política, estejam atuantes e atentos, porque é só assim que a gente muda de fato a nossa realidade e a nossa cidade. Muito bem, Silvia, muito obrigado pela sua presença aqui no canal Educação e Business. Silvia Forato, 28 anos, vereadora eleita em Amparo com a maioria dos votos. Foi um prazer recebê-la conosco. Igualmente. Muito obrigada, Giovanni. Estamos juntos, vamos em frente para um Amparo cada vez melhor. E olha só, eu visto Cativa as Modas. Cativa as Modas, a loja que veste sua família. A Cativa as Modas fica à rua José Alves de Godoy, número 20, no centro de Amparo, ali próximo à pastelaria Copa de Ouro. Atendimento pelos telefones 19 3807 3330 ou WhatsApp 19 99722 9443.